Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Leonardo Liardini, engenheiro mecânico formado pela FEI e atualmente estudante de Física na Universidade de São Paulo. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao assunto movimento harmônico simples. O último vídeo foi a parte 1 de MHS e hoje vamos fazer a parte 2. Ainda não sei quantas partes haverá, porque é um assunto bem extenso. Tá? Mas no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre amplitude e ângulo de fase no MHS. No vídeo anterior, a gente chegou aqui nessas equações que eu coloquei aqui como um resumo. Então, eu tinha aqui a posição, né, aqui do meu bloquinho, a posição que ele ocupava em função do tempo era dado por A, que é a amplitude, né, que esse meu bloquinho é a máxima posição que ele vai atingir, né, tanto para um lado positivo ou pelo lado negativo, né, mas aqui a amplitude em módulo, né, o cosseno desse argumento aqui. Quem que é esse argumento, né? É um ômega t, sendo o ômega, né, ele como raiz de k sobre m, ou seja, o ômega ele é a velocidade angular no movimento circular uniforme, né, que está atrelado aí ao nosso movimento harmônico simples, como a gente mostrou no vídeo anterior. Tá? E o ômega ele pode ser expresso por raiz de k sobre m, onde o k é a constante elástica da mola, né, e o m é a massa do nosso oscilador harmônico. E vale, né, sempre a mesma... E vale sempre, né, a ideia de que o ômega ele é igual a 2π sobre o período, né? Essa é uma relação cinemática ali do movimento circular uniforme. Juntando essas duas expressões, né, a gente chega, né, numa expressão para o período e numa outra expressão para a frequência, que é o inverso uma aqui da outra. Beleza. Aí agora, em todos os exemplos que eu fiz no vídeo anterior, a gente sempre colocou o oscilador harmônico na posição aqui de amplitude máxima, né? E a gente começava a marcar o tempo quando a gente pegava essa massinha, trazia até aqui e soltava e ela começava a oscilar. Tá? No finalzinho do vídeo a gente falou um pouquinho sobre esse caso, que é quando eu não apenas puxo o meu bloquinho para uma certa posição, mas eu também dou uma velocidade inicial para ele. O que acontece nessa situação? Tá? Então imaginem aqui que eu peguei, esse meu bloquinho estava parado aqui na minha posição de equilíbrio, que é a minha origem aqui do meu sistema de coordenada x, e eu pego esse meu bloquinho e arrasto ele para cá. Aí, se eu pegasse e não arrastasse aqui para essa posição que eu chamei de x0, que é posição x0, posição inicial, se eu arrastasse para cá e simplesmente soltasse, ele ia fazer esse movimento de x0 até menos x0 e ia ficar fazendo esse movimento harmônico simples, né, com a amplitude em x0. Tá? A amplitude não seria aqui, mas seria aqui em x0. Porém, se eu pego esse meu bloquinho, puxo ele aqui e em vez de eu simplesmente soltar, dou um empurrãozinho nele, ou seja, dou uma velocidade inicial para ele, ele parte de uma posição inicial, só que quando chega, pelo fato de eu ter dado essa velocidade inicial aqui para ele, na hora que chegar aqui em menos x0, ainda ele vai ter um pouco de energia ainda. E ele vai, de energia cinética, né? E ele vai passar desse ponto aqui e vai atingir o ponto que a gente vai, que é o menos A, que é o menos a amplitude. E depois, quando ele voltar para cá, ele vai atingir o A aqui de novo. Então, a pergunta que fica é, qual é o valor dessa amplitude, dado que eu dei uma velocidade inicial para esse meu oscilador harmônico? Para descobrir esse valor de amplitude, a gente vai ter que trabalhar um pouco aqui com algumas dessas equações e manipular algebricamente. Mas algumas coisas que são um pouco intuitivas já, né? Então vamos pensar, né? Se eu pego aqui na minha posição x0, eu começo a marcar o tempo aqui em t igual a 0, né, no meu cronômetro. Além disso, eu dou uma velocidade inicial, como a gente já falou. Quanto maior for a minha velocidade inicial que eu der, maior vai ser a amplitude depois que ele vai atingir, né? Tanto para lá quanto para cá. Ou seja,
Então a gente vai, na expressão que a gente chegar para amplitude, a gente vai com certeza essa amplitude vai depender da velocidade inicial. A gente pode imaginar também que a amplitude, né, pode depender de K e de M, né? Uma coisa o K e M a gente sempre relaciona com ômega, né? Então se depende de K e depende de M, também é uma dependência de ômega, né? E uma coisa que é engraçada é que a gente falou, né, que o período, inclusive o ômega, inclusive, não depende da amplitude no vídeo anterior, mas pode ser que a amplitude dependa de K e de M. E do próprio x0, né? Então, com certeza depende do x0, porque se não tivesse velocidade inicial nenhuma, a posição que eu colocar o x0 vai ser a própria amplitude, né? Como a gente já tinha visto. Mas, então, se eu coloco o x0 e trago até aqui, ele vai ficar oscilando em torno daqui para cá e para cá, né? No máximo aqui no x0. O x0 aqui vai para cá, para cá, para cá e para cá. Se o x0 fosse aqui no A, ele ia ficar fazendo isso. Então, a amplitude depende com certeza do x0, né? Então vai depender do x0, vai depender da velocidade inicial e talvez dependa de K e de M, né? Só pensando aí de forma um pouco mais intuitiva. Mas nem só de intuição, né, vive a física. Então vamos para a matematização do nosso problema. Eu quero achar a amplitude, né? O que eu quero, então, eu quero o A. Eu vou usar essas duas equações, o x de t e o x ponto de t, que é a velocidade. Então, para descobrirmos, né, a amplitude A, eu vou pegar aquela expressão primeira aqui, x de t, a cosseno de ômega t mais φ, e vou fazer a condição inicial de x0, ou seja, quando o tempo meu é igual a zero, né? Aqui o x0 é a posição inicial quando eu começo a marcar o tempo. Para t igual a zero, né, o que a gente vai ter para aquela expressão? X de zero, né, vai ser igual a vezes cosseno de ômega t mais φ. Só que o t é zero, então vai ficar cosseno de φ. Eu vou fazer agora a mesma coisa para o x ponto de t, porque a gente está querendo associar amplitude com posição inicial e com velocidade inicial. Então, velocidade inicial é quando é a velocidade que eu tenho quando o tempo é zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, x ponto de zero vai ser quem? Vai ser menos a ômega vezes seno de φ, porque o t é zero. Agora a gente já consegue associar algumas coisas, ó, porque vamos pensar o seguinte, eu quero isolar o A. Esse x ponto de zero aqui, ó, eu vou chamar ele de V0, tá? Que é o nosso V0. E aqui, ó, esse x0 aqui eu vou chamar de... o x de zero eu vou chamar do nosso x0, tá? Só para ficar mais claro. Então, né, o que a gente tem aqui é o x0. X0 e o que a gente tem aqui é o V0. Aqui, ó, se eu pegar, como eu quero isolar o A, e pensando que se eu elevar tudo ao quadrado, eu vou aparecer com cosseno ao quadrado de φ e seno ao quadrado de φ, e que a soma deles, pela relação fundamental da trigonometria, é 1, então é muito sugestivo que a gente utilize, né, que a gente eleve as duas expressões ao quadrado, tá? Só que aqui vai ficar aparecendo um ômega a mais. Vamos ver como é que a gente faz. Então vamos pensar assim, ó. Vou usar aqui a primeira expressão e vou levar ela ao quadrado. Então vai ficar o quê? Ó? x0 ao quadrado é igual a ao quadrado mais vezes cosseno ao quadrado de φ. Certo? E a expressão de baixo, v0 ao quadrado é igual a menos a ômega, tudo isso ao quadrado, né? Então, esse menos vai desaparecer, vai ficar a ao quadrado vezes ômega ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ. E agora eu vou somar essas duas equações aqui. Vou somar essas duas equações, tá? Antes, porém, o que eu vou fazer?
eu vou passar esse ômega aqui, ó, dividindo aqui. Tá? Então, aqui, ó, eu posso escrever isso aqui como V0 sobre ômega, tudo isso ao quadrado, igual a ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ. Tá? Agora, eu vou somar essa equação aqui, ó, somar essa equação com essa equação. Vamos somar essas duas equações. E o que a gente vai ter, ó, x0 ao quadrado mais isso aqui ao quadrado, V0 sobre ômega ao quadrado é igual a ao quadrado cosseno ao quadrado, vou colocar tudo aqui, ó, a ao quadrado, posso colocar em evidência já, né, a ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, tá? Que é o a ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais a ao quadrado seno ao quadrado de φ, tá? Isso aqui vale 1 pela relação fundamental da trigonometria, né? Tá? Então a gente chega aqui, a ao quadrado é igual a essa soma aqui. Então o a vai ser a raiz desse negócio todo aqui. Então o que vai ser o nosso a? Vai ser igual a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais V0 sobre ômega ao quadrado. Então, essa aqui é a nossa expressão para amplitude. E olha que interessante, né? A amplitude depende da velocidade inicial, como a gente já falou. Então, e quanto maior for a velocidade inicial, maior a amplitude, tá? Caso a velocidade inicial seja zero, né? A gente trouxe aqui a massinha para o ponto x0 e solte ela, o que vai acontecer? Em vez de dar um peteleco nela, né, para dar uma velocidade inicial, aqui o V0 é zero, então tudo isso aqui é zero, e o A vai ser igual a raiz de x0 ao quadrado, ou seja, o A vai ser igual ao próprio x0. Tá? Então, é outra ideia que a gente já tinha do vídeo anterior. E como a gente estava prevendo também, vai depender de K e de M, porque a amplitude depende de ômega, né? Quanto maior for o ômega, né? Quanto maior for o ômega, então, ou seja, quanto maior, por exemplo, for a rigidez da mola, né? E menor a massa, né? Se a mola for muito rígida aqui e a massa muito pequena, né? O ômega vai ser grande. Então, quanto maior esse ômega, menor essa expressão, né? E mais próximo a amplitude vai ficar do x0, tá? Então olha que engraçado, né? Quanto maior for o ômega, ou seja, mais rígida for a minha mola, mais próximo a amplitude fica aqui da minha posição inicial, ainda que eu dê uma velocidade inicial para ela. Porque, e fica claro, né? Porque se a mola for muito rígida, né? For muito tiver uma constante elástica alta, mesmo que eu dê um peteleco nessa massa, a contribuição dessa energia cinética que eu dei é muito pequena em relação à energia potencial que a mola adquiriu na hora que eu puxei a minha massinha aqui para a posição inicial x0, né? Então, a contribuição que a mola está fazendo é muito maior do que o efeito que aquele peteleco que eu dei na minha massa, né? Então, faz todo sentido, né, essa dependência do ômega, e quanto mais rígida for o K, mais próximo fica o x0 da amplitude. A amplitude fica do x0. Então, essa é a nossa expressão para amplitude. E a gente já pode até colocar ali no nosso resumo, né? Bom, uma coisa que faltou falar é o seguinte. Sempre que a gente estiver resolvendo exercícios de física, a gente chega numa equação, é muito importante que a gente faça uma rápida análise dimensional para ver se a gente não está cometendo algum erro. Então, por exemplo, né?
A gente chegou aqui na expressão da amplitude. A amplitude, ela tem unidade de comprimento, né? Então, a amplitude vai ser dada em metros, né? Então, por exemplo, né? É uma unidade de comprimento. O x0 é dado em metros, né? Então, aqui x0 ao quadrado, está metro ao quadrado, né? E está dentro da raiz, na hora que eu tirar a raiz vai virar metro. Então, faz todo sentido a amplitude aqui depender de x0 ao quadrado. Quando eu somo duas parcelas aqui, sendo que aqui eu tenho x0, que é x0 ao quadrado é metro ao quadrado, então aqui essa outra parcela de v0 sobre ômega ao quadrado tem que dar metro ao quadrado, né? Então ela tem que ter unidade de comprimento também. Porque eu não posso somar laranja com banana, né? Eu tenho que somar laranja com laranja, banana com banana. Então, se a gente pensar que v0, né, é velocidade, então v0 é metros por segundo. E o ômega é o quê? É radianos por segundo, né? Então, radianos por segundo. Só que radianos não é uma unidade, né? Radianos ele é só ele é adimensional, né? O radiano ele é uma razão entre o comprimento de arco e o raio, né? Comprimento de arco em metros, por exemplo, e o raio da circunferência em metros também. E a gente dá um nome para essa razão, né? Como se tivesse uma unidade radianos, né? De ângulo, só que isso é adimensional. Então, o radiano aqui a gente pode interpretar como 1, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? Metros por segundo. Então, isso aqui vai dar metros por segundo, invertendo isso aqui, multiplicando, vezes segundo sobre radianos, né? Segundo sobre 1, certo? Então, segundo sobre segundo. Então, o que está dentro aqui do parênteses vai sair como metro. Metro eleva ao quadrado, metro ao quadrado, vai ficar igual a unidade aqui do x0 ao quadrado. Então, tá certo, né? O que a gente está fazendo está condizente com a análise dimensional. Se eu aparecesse com V0 sobre ômega vezes alguma outra coisa aqui, e aí que me desse uma unidade diferente do que a unidade aqui do x0, alguma coisa eu teria feito de errado, tá bom? Então agora vamos descobrir, né, o nosso ângulo de fase φ. Olhando aqui para essa figura, a gente se pergunta, né? Ué, quem que é o ângulo de fase? Sendo que não dá nem para enxergar. Lembrando que o ângulo de fase ele é uma ideia que surge quando a gente olha para o movimento circular uniforme. Tá? Então, aqui em torno dessa minha figura, eu vou desenhar aqui um movimento circular uniforme, espero que não fique confuso, para a gente poder enxergar o ângulo φ, tá bom? E depois a gente vai conseguir, através dessas expressões aqui também, obter um valor, uma expressão para o nosso ângulo de fase. Então, pessoal, agora desenhei aqui minha circunferência centrada na minha posição de equilíbrio. E a pergunta, né, que fica é, quando eu tenho a minha massa aqui, aonde que está o meu ângulo de fase, né? O meu ângulo de fase, eu vou desenhar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia pensar as duas situações, né? Desenhar ele aqui em cima, ó. Então, fazer o seguinte, ó. Né? A gente tem aqui alguma coisa assim, ó. E aí aqui o versor que eu vou obter aqui, ó. Esse versor aqui, ó. Imagina que eu tenho o movimento circular uniforme aqui desse meu versor, né, fazendo isso. E o meu ângulo de fase seria esse daqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Que eu vou chamar ele de φ, tá? Só que eu poderia pensar no ângulo aqui para baixo também, pensar nesse ângulo aqui, ó. Nesse ângulo aqui de baixo, né? Ou o ângulo completo aqui até aqui embaixo, aqui, né? Só que na verdade é o de cima aqui que eu pego, né? Porque o movimento, essa analogia com o movimento circular uniforme, do jeito que a gente colocou ali as expressões, né? A gente começa com esse versor, né? Quando o φ é zero, o bloquinho está na posição de amplitude máxima, tá? Só por isso.
Então, quando ele vem se afastando aqui, ó, esse versor vem fazendo isso, o ângulo vem crescendo aqui, ó. Quando o bloquinho passa aqui pelo zero, o ângulo é 90 graus. Quando chega aqui, né, a gente tem um ângulo aqui maior que 90, né? Quando está na amplitude, no menos amplitude aqui, a gente tem que o ângulo é 180 graus, né? E aí depois, na hora que ele começa a ir no sentido do eixo X, né, que ele começa a voltar, a gente tem os ângulos aqui maiores do que 180, ou, se você preferir, ângulos negativos, né, partindo daqui no sentido contrário, tá bom? Então, esse ângulo φ é o nosso ângulo aqui que a gente quer descobrir, que é o nosso ângulo de fase. Se a gente fizesse uma análise geométrica aqui desse nosso esqueminha aqui, a gente conseguiria, né, já associar o ângulo de fase. A gente tem que isso aqui tudo é amplitude, né, porque é o raio da circunferência, e o x0 me dá aqui o cateto adjacente desse meu triângulo retângulo. Então, o cosseno do meu ângulo φ seria x0 sobre a amplitude. Só que nem sempre, né, a gente vai ter facilidade de calcular a amplitude, a gente às vezes não vai ter algum desses valores. Então, às vezes é mais fácil calcular o ângulo de fase primeiro, para depois descobrir a amplitude. Então, vamos fazer de uma outra forma, que é uma forma um pouquinho mais algébrica, mas que é bem fácil de entender. De novo, né? Eu vou pegar a posição inicial x0, então, ou seja, o x de 0 lá. Quem que vai ser o meu x de 0? X de 0 é o meu x0, que é igual a vezes cosseno de ômega vezes 0, que é 0, mais φ, então cosseno de φ. E o meu x ponto de 0 é o meu V0, certo? Então, é o meu V0 aqui. E quem que é esse meu V0? É o menos A ômega vezes seno de ômega vezes T, ou seja, ômega vezes 0, mais φ. Agora, olha que legal, né? Se eu dividir essa expressão por essa, eu vou conseguir eliminar aqui, né? Cortar, vamos falar assim, a amplitude, né? E eu vou chegar numa relação cosseno sobre seno, né? Ou seno sobre cosseno, é uma relação de tangente, né? Então eu vou pegar essa de baixo e dividir pela de cima. Então eu vou fazer o quê? V0 sobre x0, V0 sobre x0 vai ser quem? Menos, né? A dividido por A, vou colocar tudo aqui, né? A dividido por A, vezes ômega, vezes seno sobre cosseno, né? Seno de φ sobre cosseno de φ. Aqui, ó, A morre com A, ômega vai ficar, eu vou passar esse ômega dividindo aqui, ó, então vai ficar assim, ó, V0 sobre x0 vezes ômega é igual a menos, né? Seno sobre cosseno é tangente de φ. Tá? O menos, né? Então, eu vou passar aqui para esse lado aqui, ó, menos, que vai ficar mais. E aí eu tenho o quê? Que a tangente de φ é igual a esse valor, então o φ vai ser igual, posso escrever de duas formas, né? Tangente a menos 1 ou arctangente, né? Eu gosto de colocar arctangente, ou a tangente, né? Que é o arco cuja tangente vale isso, essa expressão aqui, ó. Arctangente de menos V0 sobre x0 ômega. Então, x0 ômega embaixo, V0 em cima. Então, o nosso φ vale isso aqui. No próximo vídeo vamos falar um pouco, vamos fazer alguns exercícios, tá? Envolvendo tudo que a gente viu até agora, para depois darmos continuidade e falarmos sobre energia mecânica no nosso movimento harmônico simples.